Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Tô. Sim. Legal. Tá funcionando, viu, gente? Isso aí é o nosso site, o site do Ministério. Para quem não conhece. Ah, bacana. Tô vendo, não vai dar para ver assim, não. Assim. Ai, ai, ai. Bem bacana, hein? Legal. Bem bacana. Bem bacana mesmo, gostei. Então vamos lá, gente. Vamos ao que interessa. Tem uma galerinha aí que ainda está tentando acessar. E aos pouquinhos aí eles vão entrando aí, vão se adaptando aí ao aplicativo. Agora quem entrar é a esposa dele. Não sei se... Então vamos lá. A ideia e o objetivo do nosso curso, né, é a gente poder compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho do que a gente tem aprendido também, estudando um pouquinho, lendo alguns textos com alguns amigos. E a ideia é a gente poder estudar, né, um panorama aí do Novo Testamento. A gente quer começar através dos evangelhos, então a gente tem aí como objetivo iniciar no Evangelho de Mateus. Hoje eu estou usando aqui a Bíblia Online para poder ser mais rápido aqui, a gente não perder muito tempo, mas nas aulas eu pretendo usar um aplicativo mesmo da Bíblia e poder compartilhar com vocês aí um pouquinho mais a fundo os textos. Então, hoje a ideia é a gente fazer um bate-papo, é você aprender aí a mexer no aplicativo, tirar suas dúvidas sobre o curso e tudo mais, né? Então, a ideia é a gente falar no Evangelho de Mateus. A gente vai tentar, né, fazer isso em quatro aulas, né? Ou em 4 encontros, o que eu acho muito difícil. Eu acredito que a gente vai fazer isso aí em mais do que 4 encontros. Mas não vai ter problema. A ideia mesmo é a gente poder aproveitar o máximo aí do que a gente conseguir, né, lendo os textos da Palavra de Deus. Vocês estão conseguindo ver a tela? Tá ok aí para vocês? Sim ou não, gente? Quem puder levantar a mão aí falando que tá ok. É legal, né? Que bom. Deixa eu ver quem está falando aqui. Bacana. Então, vamos lá. Eu compartilhei com vocês aí um pouquinho do propósito, né, pelo WhatsApp, a respeito do que a gente pretende estudar ali. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Curso. Está carregando. Foi essa mensagem aqui, ó. E eu tentei separar ali por alguns assuntos que a gente vai abordar ao longo da nossa caminhada aí. E um dos assuntos que eu coloquei aqui, que seria o primeiro encontro, seria descobrindo a mensagem por detrás do texto. O segundo seria ali pérolas aos porcos, é uma passagem do Evangelho de Mateus. Eu coloquei ali, né, uma brincadeira. Com certeza você já leu isso errado. E a gente vai falar sobre a interpretação desse texto. E a gente vai abordar bastante os milagres dentro do Evangelho de Mateus. E vamos falar um pouquinho sobre a característica de missões, né, que a gente encontra ali também no Evangelho de Mateus. Antes disso, eu compartilhei com vocês um pouquinho ali, né, para você poder começar a perceber como nós vamos estudar. Então, eu compartilhei com vocês o seguinte: eu falei que os evangelhos, ou todo o Novo Testamento em si, ele tem um propósito. Eles não são apenas livros de história. Então, por exemplo, quando você lê o evangelho, seja ele de Mateus, de Marcos,
ou de Lucas, você tem que entender que aquilo ali não é apenas uma história, né? Ele não tem o objetivo de narrar apenas uma história. É claro que ele está dentro de um espaço e tempo de história, mas ele tem um foco muito importante. Qual é o foco muito importante que a gente encontra nos livros, né, ou nas cartas aí, epístolas do Novo Testamento? A gente primeiro tem que começar a pensar a respeito da dificuldade que existia na época de você escrever uma carta, ou você redigir ali uma epístola para uma pessoa. Isso custava muito caro na época do primeiro século, ali, logo após Jesus, né? Então, não era muito fácil como a gente tem essa facilidade hoje. Qual a facilidade que eu tenho hoje? Eu posso pegar um papel, uma caneta ou um lápis, e eu escrevo ali uma carta para alguém e eu consigo compartilhar isso muito fácil, né? Hoje, com a tecnologia, então, a gente tira uma foto do que a gente escreveu e compartilha na hora para muitas pessoas a mensagem que a gente deseja compartilhar. Então, a gente precisa entender que no tempo de Jesus, ou logo após o tempo de Jesus, não existia essa facilidade. Então, não era muito fácil você enviar uma carta ou escrever ali uma mensagem como os evangelhos. Então, havia uma certa dificuldade para com isso. Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que havia, então, um motivo para alguém escrever uma carta para outra pessoa, ou seja, uma comunidade, ou seja, uma pessoa individualmente. Como a gente vai estudar aí cartas ou epístolas que são direcionadas para apenas uma pessoa. Outras cartas são direcionadas para uma comunidade em si. Por exemplo, Paulo vai escrever cartas aos irmãos da cidade de Corinto. Então, a carta que Paulo escreve é, de fato, para uma comunidade, não é só para uma pessoa. Mas Paulo também vai escrever cartas ali, ou epístolas, como para Tito, que vai se encaixar ali primeiro na pessoa de Tito ou de Timóteo, e depois isso também pode ser que seja compartilhado. Então, a gente começa a pensar que havia, então, dois motivos para, vamos botar os apóstolos, né? Dois motivos ali para os apóstolos escrever as cartas que eles escreveram. Não era muito barato, isso custava muito caro. O povo ali, os cristãos, não eram ricos no primeiro momento, na verdade eram pescadores, alguns seguidores de Jesus, então não tinha uma facilidade muito grande de escrever. Então eu só posso entender, ou a gente precisa começar a entender, que na prática há ali uma urgência. Há uma urgência de quê? Quais são os dois motivos que eu coloco aí como razão para Paulo ou para os discípulos de Jesus escreverem os textos? Ou eles amavam muito aquela comunidade, havia muito amor envolvido naquela comunidade, e eles escreviam para ajudar aquela comunidade, ou havia um problema muito sério que precisava ser resolvido. E como eu falei aí no WhatsApp, então, com certeza, na minha opinião, e pelo que a gente encontra nos textos, como a gente vai estudar aqui, havia um problema muito sério que precisava ser resolvido, ou havia ali um dilema que precisava ser bem entendido para que a comunidade pudesse prosseguir. Então, a gente começa a olhar nessa perspectiva. Qual perspectiva? A perspectiva de que cada escrito, cada versículo do Novo Testamento tem um objetivo de ajudar aquela comunidade a prosseguir, ou ajudar aquela comunidade a resolver os seus problemas internos, os problemas que estavam ali sendo tratados ou vivenciados na comunidade. Isso fica mais claro quando a gente olha para as cartas. Geralmente, até muitos amigos já conseguem ver e perceber isso olhando para as cartas, né? Por exemplo, quando Paulo fala aos irmãos de Corinto, fica muito claro que ele está resolvendo um problema ali naquela comunidade, né? Havia discussões, dissensões, uma variedade de dons, mas não havia ali uma unidade, não havia um amor. Então, Paulo começa a tratar desses problemas e só apenas você lendo o texto, isso fica claro, né, que Paulo estava realmente tratando ali um problema. Quando a gente olha para os evangelhos, isso está um pouco mais mascarado, a gente não consegue ver isso de fato ou de forma muito clara, né, esse tratar de problemas na comunidade.
a gente parece que é um livro de história, né? Parece que está contando a história a respeito de Jesus, como Jesus fez os milagres, como foi a passagem de Jesus ali na Terra. Então, fica um pouco difícil a gente compreender nos evangelhos onde está ali o problema. Então, esse é o nosso desafio quando a gente fala de evangelho. Qual é o nosso desafio? É descobrir a mensagem por detrás do texto. Qual é a mensagem que o evangelho de Mateus tem? Qual era a comunidade que estava sendo alcançada, né, por aquela mensagem? Porque aí a gente pode começar a questionar, né? Por que no evangelho de Mateus a genealogia de Jesus, que conta ali a história de onde Jesus veio, qual é a origem dos descendentes de Jesus, começa em Abraão e Davi? E por que no evangelho de Lucas essa história começa desde Adão, né? Ele conta ou ele narra a história desde Adão. Então, por que existe essa diferença? Qual é ali a diferença entre o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, por exemplo? Né? A gente começa a ver diferenças nos evangelhos, apenas por ler ali o texto. Deixa eu ver se tem alguém com o microfone ligado aí. Gente, tem um monte de gente de mão levantada aqui. Agora que eu estou vendo, vocês querem falar alguma coisa já, gente? A gente mal começou, vocês já querem falar? Vamos lá. Tem alguém com o microfone liberado. Então, vamos lá. Então, ficou um pouco claro para vocês essa perspectiva de como a gente pretende estudar os evangelhos? A gente vai tentar encontrar nos textos qual era a mensagem por detrás do evangelho de Mateus, por exemplo. Para isso, a gente vai começar a usar algumas técnicas ou algumas ferramentas da teologia para poder encontrar a mensagem por detrás do evangelho. Vamos lá, vou começar a falar alguma coisa legal aqui para você. Por exemplo, quando a gente encontra no evangelho de Mateus, deixa eu compartilhar aqui a Bíblia. Estão conseguindo ver a Bíblia? Sim, tá bom, estou vendo aqui também. Vocês vão perceber, a gente vai começar a perceber alguns textos, algumas formas de escrita que são particulares do evangelho de Mateus. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre isso depois, tá? Eu só estou dando aqui um resumo ou um brief para vocês. A gente vai falar no evangelho de Mateus uma coisa muito interessante, que se chama inclusão. O que é inclusão? Inclusão é uma forma de escrita judaica. Como é que ela funciona? Ela funciona basicamente assim: você dá o título, ou você inicia o texto falando uma característica e você termina o texto repetindo aquela frase, ou repetindo aquela característica. E tudo que está nesse espaço entre a palavra inicial e a palavra final é a explicação desse texto, ou é a mensagem que compreende esses dois versículos. Deixa eu te explicar isso para você não ficar pensando que eu sou maluco. Vamos lá. Olha o versículo 1 do Evangelho de Mateus, o que ele está dizendo? Ele fala assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Então, guarda isso aí. Jesus Cristo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Então, aqui ele fala a respeito de 3 nomes, que eu vou tentar escrever aqui no Word para ficar mais fácil. Vocês estão conseguindo ver o Word aí? Tá. Vamos lá. Então, ele fala de Jesus, Davi e Abraão. Beleza? Jesus, Davi e Abraão. Olha que legal agora. No versículo 17, ele vai dizer assim, o versículo 17: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações, desde a deportação da Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Você percebe que ele vai repetir aqui os 3 nomes que a gente anotou: Abraão,
Davi e Cristo. Vamos voltar lá para o Word. Cadê o Word? Gente, eu estou me adaptando aqui também, tá? Então, ele vai falar de novo de Abraão. Não sei se a letra está muito pequena. Davi e Jesus, ou o Cristo. Isso aqui é uma inclusão. Tudo que está aqui dentro, por exemplo, versículo 2, versículo 3, versículo 4, até o versículo 17, ele vai explicar, ou ele vai dizer, a genealogia de Jesus, de Abraão até Jesus. Isso é uma inclusão. Deixa eu te mostrar um outro texto aqui no Evangelho de Mateus, que isso fica mais fácil. Eu separei aqui, ó. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 23. Vamos abrir aqui. Mateus, capítulo 4, versículo 23. Olha o que diz assim. Eu sempre vou para o 5. 4, 23. Diz assim, ó, e percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ou seja, percorria Jesus por toda a Galileia. O que Jesus fazia percorrendo toda a Galileia? Ele ensinava, vou botar aqui em vermelho, ele pregava o evangelho do reino e ele curava toda sorte de enfermidade e moléstia entre o povo. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Olha o que a gente encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 35. E percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vou abrir aqui no PowerPoint. Gente, percebe que é o mesmo texto? Tem só uma diferençazinha de alguma palavra ou outra, mas o sentido ele é o mesmo. Percorria Jesus, todo correndo, ele ensinava. Vou marcar aqui de vermelho. Ele pregava o evangelho do reino e ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Legal? Percebe que os 3 itens, ensinar, pregar e curar, ele se repete nos 2 versículos. Está aqui mais um exemplo de inclusão dentro do Evangelho de Mateus. E o que vai ter entre esses 2 versículos, entre o capítulo 4, versículo 23, e o capítulo 9, versículo 31? A gente vai ter quais são as histórias, ou qual é o contexto entre esses dois versículos. A gente vai ter uma sessão de ensino, uma sessão de chamamento ou pregação. Depois eu vou explicar essa diferença para vocês. E a gente vai ter aqui uma sessão de cura. Onde isso está no Evangelho de Mateus, gente? Olha que legal. Capítulo 4, né? Nós falamos ali do capítulo 4, finalzinho do 4. No capítulo 5, começa o que aqui? Uma sessão de ensino. Jesus vai subir ao monte e vai começar a ensinar os seus discípulos. Onde a gente vê isso? Olha que legal. Capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele seus discípulos e, olha o versículo 2, abrindo a sua boca, os ensinava. Está vendo? Ele inicia aqui uma sessão
que ele já colocou, ele já esclareceu, ele já disse que ia fazer através da inclusão. Então, vem primeiro a sessão de ensino. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o famoso Sermão do Monte, é a sessão de ensino do Evangelho de Mateus. Depois, Jesus vai chamar discípulos e fazer milagres. Ele vai curar a sogra de Pedro, ele vai fazer outros milagres, vai chamar discípulos, vai acalmar a tempestade, ou seja, vem a sessão da pregação do Evangelho do Reino e de curas. Então, todas essas inclusões a gente vai estudar aqui como uma maneira de descobrir o que o autor aqui do Evangelho de Mateus tinha como objetivo. Por exemplo, vou te mostrar mais uma que é bem legal. Mateus, capítulo 1, versículo 23, diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Vou botar aqui, ó. Mateus 28, 20. Lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, o último capítulo. O último versículo diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco. Epa. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, olha que legal aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa inclusão aqui. Então, o Evangelho de Mateus, vocês lembram que eu falei a respeito de inclusão? O que significa? Ele diz uma mensagem no começo e ele repete essa mensagem no final. Tudo que compreende esse espaço entre o começo, o primeiro versículo e o segundo versículo, é a mensagem que ele quer trazer. Ele vai explicar qual é a mensagem entre aqueles dois versículos. Então, olha o que a gente descobre aqui no Evangelho de Mateus, que todo o Evangelho de Mateus, porque essa inclusão ela começa do capítulo 1 e ela termina no último capítulo, é para trazer uma mensagem para aquela comunidade. Qual era a mensagem que ele queria trazer para aquela comunidade? Que Deus era com eles, que Deus era conosco. Então, a gente vai ver na comunidade de Mateus, ele tem ali um objetivo muito sério. Ele quer trazer uma mensagem para aquela comunidade. Qual era a mensagem que ele queria trazer para aquela comunidade? Que Deus era com eles. E a gente vai entender o porquê disso daqui a pouquinho, ou nas próximas aulas aí. Hoje é só para a gente dar um briefing, né? Então, a gente vai usar essas ferramentas, assim como outras, para a gente começar a descobrir qual é o objetivo, por que ele escreveu, por que aquele versículo está daquela maneira. E, claro, tirando aí princípios para a nossa vida. Mas hoje eu queria destacar esse princípio que está no Evangelho de Mateus, né? Nessa inclusão que a gente percebeu, que Deus é conosco. A gente vai descobrir que aquela comunidade estava precisando de um empurrãozinho, e a gente vai falar disso aí nas próximas aulas, e a certeza que eles tinham de que eles deveriam prosseguir era que Deus estava com eles. Então, se você tem alguma dúvida no teu coração de que você deve prosseguir, de que você deve continuar caminhando, o Evangelho de Mateus vai te ajudar dizendo que Deus é contigo, meu irmão. E ele fala para você não parar, para você não desistir, para você continuar caminhando, independente das dificuldades ou até mesmo da perseguição que aquele povo estava passando. Mas havia ali um Deus que estava com eles e que era um sinal para que eles pudessem continuar, para que eles pudessem prosseguir. Enfim, a gente vai estudar muito mais hoje. O objetivo era a gente apenas bater um papo, né? Ver aí se você conseguia aprender um pouquinho a mexer no aplicativo para a gente se ambientar aqui na plataforma. Até eu também que estou me ambientando um pouco ainda. Mas a ideia é a gente estudar um pouquinho aí dessa maneira. Eu não sei se eu falei muito rápido, se eu fui claro em algumas coisas. Como é uma aula aqui de ambientação, quero ouvir rapidinho aí vocês, o que vocês têm aí para falar, um de cada vez. Eu posso liberar aqui o microfone de vocês? Espera aí, rapidinho. E vou pedir quem quiser falar, só levanta a mão aí rapidinho,
Deixa eu abaixar, né, de vocês. Está todo mundo com a mão levantada aqui, ó. Alguém tem alguma dúvida assim inicial? Seja a gente possa falar em cima do que eu falei aqui. A ideia é a gente apenas hoje falar um pouquinho para você de como a gente pretende estudar, né? Como vai ser isso e poder aí te auxiliar e te ajudar nessa caminhada. Vai ser aí estudando a palavra de Deus. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Levanta a mãozinha aí para eu ver. Pessoal, sem ser o pessoal do ministério, né? Que o pessoal do ministério fala muito. O pessoal do ministério já está acostumado. A Larissa, a Sara, o César, o Moto Z3 Play, não sei quem é o Moto Z3 Play. Jussiara. Tem uma galera aqui que entrou depois que eu não vi. Tocou o que aí? Hã? Ok. Tudo tranquilo então, pessoal? Vocês já sabem tudo? Posso passar o questionário já do Evangelho de Mateus? Posso, Larissa? Legal. Gente, então, basicamente, hoje, eu queria mesmo era testar aí a plataforma com vocês. Né? A próxima aula já começa aí de fato. A gente começa aí de fato estudando o Evangelho de Mateus. Eu pretendo aí na primeira aula a gente já descobrir qual era a mensagem central do Evangelho, né? A gente vai ver alguns versículos aí em cima do Evangelho de Mateus. A gente vai descobrir qual era a mensagem central do Evangelho e como isso vai impactar a nossa vida, tirando princípios que se enquadram na nossa realidade hoje. Acho que isso é o mais importante, a gente descobrir como a palavra de Deus ela se renova a cada dia e uma mensagem que aconteceu há anos e anos e anos atrás, hoje se aplica perfeitamente na nossa vida. Ela pode se encaixar aí perfeitamente nos nossos dias atuais. Eu estou me segurando para não falar algo para vocês já agora. Quero deixar aí vocês com uma curiosidade já no coração para a gente começar na próxima aula com tudo. E vai ser maravilhoso. Acho que alguém escreveu aqui, gente. Legal, gente? Vamos encerrar, então? Ou alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu só ver aqui, eu quero, então, rapidinho apresentar algumas pessoas. Eu acho que a Sara... Acho que a Sara é de Itaboraí, não é isso, Sara? Não sei se a Sara está ouvindo. Moto Z3 é o Felipe, eu sou o Felipe, sou amigo do Leonardo. A Ré me ligou, eu estava com... Legal, Felipe. Tudo bem? Seja bem-vindo, tá bom, querido? Não sei em qual momento aí você acessou, mas seja bem-vindo, Eu tô tá bom? já participando desde o início, que eu Legal. acabei, estava no celular da minha esposa, acabou Legal. agora. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo aí, tá bom? Valeu. Vai ser todas as quintas-feiras as reuniões? Isso. A ideia é a gente fazer toda quinta-feira, tá? Às 21 horas. Hoje foi uma aula excepcional só para a gente testar a ferramenta. Tá bom? Seja bem-vindo aí, querido. Valeu. O César... Oi, pastor, tá me ouvindo? É o César. Tô te ouvindo, César. Paz do Senhor. Eu sou o César, cunhado da Amanda e do Alex. Quero falar não. Pronto, agora você pode... Picotou um pouquinho. Cunhado da Amanda e do Alex. O César, cunhado da Amanda e do Alex. Legal, César. Tudo bom, irmão? Seja bem-vindo aí, tá bom? Obrigado pela oportunidade, pastor. A paz. Legal, paz.
Deixa eu ver quem mais aqui. A Ednésia. Ednésia, você tá... Oi? Tá recebendo a minha imagem aí? Tô recebendo sua imagem. Tá, beleza. Vai ser ótimo essas aulas. Pra gente Legal. crescer muito. Aí, esse é o objetivo. Gente, mais alguém? Tem a Larissa, o Fabiano, são amigos nossos aí, eu conheço. Jussiara. Jussiara eu não conheço, gente. Mas seja bem-vinda, minha irmã, tá bom? Fique à vontade aí para estudar com a gente. A Sara, eu já falei, legal. Ô, pastor, a Oi? Jussiara é minha esposa. Ela tá com vergonha de falar aqui que ela é amiga da Suelen também. Jussiara, daqui a pouco você vai perder essa vergonha, você vai interagir bastante com a gente aqui na aula. Legal, gente. Teve uma galera aí que me mandou mensagem aqui que não vai conseguir participar hoje, mas vai estar junto aí com a gente na quinta-feira. Na quinta-feira a gente começa aí de verdade a estudar o Evangelho de Mateus. E todos vocês são super bem-vindos aqui conosco e vai ser maravilhoso. Tá bom, pessoal? Um abraço aí para vocês. Deus abençoe vocês. Espero ter vocês aqui conosco na quinta-feira. Amém? Paz do Senhor aí para vocês. Tchau. Amém, a paz. Tchau.